Olá, venho aqui para falar mais uma vez das bênçãos do Senhor sobre nossa vida e falar um pouco sobre as Escrituras. Hoje vou falar sobre a Páscoa, um pouco sobre a Páscoa, aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus me ensinou. Vamos lá. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus ordenou a eles que fizesse ali a Páscoa. E essa Páscoa seria um cordeiro com pães sem fermento e ervas amargas. Após fazer essa Páscoa, após realizar essa Páscoa, eles poderiam sair. E foi o que aconteceu. Feito isso, Deus deu leis àquele povo, para que aquele povo cumprisse as leis. E uma das leis da Páscoa é essa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa, depois de circuncidado. Mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Então veja que apenas a nação de Israel foi dado o direito de comer a Páscoa. E nessa Páscoa está aquilo que chamamos hoje de ceia. A ceia do Senhor. A ceia é um evento religioso, é uma cerimônia religiosa da lei que está atrelada à Páscoa. Não existe ceia sem Páscoa. Quando Jesus realizou a ceia do Senhor, vamos lá em Lucas agora. Ele realizou a ceia na época da Páscoa. Vamos lá. Finalmente, Lucas 22, 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou a Pedro e a João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Portanto, Jesus, ele ceiou na data da Páscoa. Jesus participou de várias Páscoas, de várias ceias. E a ceia, ela tinha a sua data específica para acontecer. Ela não era um evento religioso da nação de Israel que acontecia todos os dias ou todos os meses ou de 15 em 15, como hoje se vê ceia disso, ceia daquilo, sendo realizada a qualquer momento. Existia um momento correto para que essa ceia judaica fosse realizada, a ceia da antiga aliança. Jesus estava ali com seus discípulos, realizando, comendo a ceia da antiga aliança. E eles tinham o direito de fazer isso, porque eles eram judeus, participavam dos ritos da nação de Israel, circuncisão, Páscoa, adoração no templo. Todas essas coisas eles tinham o direito de participar porque eles eram judeus. Mas hoje temos nas congregações de nosso país igrejas, ditas igrejas, que estão pegando esses rituais judaicos e lançando sobre as pessoas como se fosse o cristianismo, como se fosse ordem de Deus, e não são. Então, a ceia e, portanto, a Páscoa é um desses rituais. Então,
Nós não somos obrigados a tomar ceia, porque nós não somos judeus. E isso que se chama de ceia do Senhor aí não é uma ceia. É um pão que pegaram, um suco, e dizem que é ceia, porque ceia, na verdade, é comida. Ceia era alimento, era refeição. E para fazer isso, as denominações religiosas, elas se baseiam em Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Mas essa palavra de Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo não está aqui ordenando que ninguém tome ceia. Paulo, ele está falando aos coríntios sobre a unidade do corpo de Cristo. Porque aquela igreja de Coríntios, se pegarmos a escritura, veremos que ela estava toda desorientada, toda desorganizada. Era uma igreja que estava, como diz aqui a palavra, dividida. Uma igreja toda dividida, não tinha união. Uma igreja que um irmão não tratava o outro como irmão. Então Paulo, ele pega a passagem em que Jesus faz as ceias com discípulos para mostrar aos coríntios que eles estão andando no contrário da mensagem de Cristo. Outro detalhe ali na igreja de Coríntios é que a maioria dos membros da igreja eram judeus, eram cristãos, eram judeus convertidos ao cristianismo. Isso podemos ver pelo versículo 10, onde está aqui escrito. Vejam só. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Veja só, Paulo diz, todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e sob o mar. Antepassados de quem? Nós que somos gentios. Não, antepassados de Paulo. Então, por aqui se percebe que aquela igreja, ela tinha a maioria dos irmãos ali, eram judeus convertidos ao cristianismo. Existe uma outra passagem também que nós podemos ler para reforçar isso. É no próprio capítulo 10, do versículo 14, que diz assim: Por isso, meus irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Olha só, o cálice da bênção que abençoamos. Então, veja que eles já eram acostumados a tomar ceia. Outra passagem está aqui, no capítulo 9, versículo 13. Olha o que Paulo diz para eles. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? Ou seja, Paulo diz para eles, vocês não sabem? Quer dizer, eles já sabiam, eles já tinham conhecimento das coisas da lei. Então Paulo não está falando para ali em sua maioria de gentios. Paulo está falando para cristãos que conhecem a lei. Ou seja, cristãos, judeus. Não que não houvesse cristãos gentios na igreja de Coríntios, mas pela carta de Coríntios nós podemos ver que a maioria eram cristãos,
judeus. Portanto, o que quero dizer com essa gravação é que nós não podemos fazer parte de uma mesa que não nos pertence. Jesus não nos chamou para ficarmos cumprindo rituais da lei de Moisés. E nem Paulo também nos chamou para isso. E nem Paulo pregou isso. Temos que lembrar que quando Paulo saiu pelo Império Romano, pregando nas cidades romanas sobre Jesus, os primeiros lugares que ele ia eram nas sinagogas judaicas. Nós temos a ilusão, ou não passam para a gente, que Paulo saiu pelo mundo dos gentios, pregando aos gentios, que ele só pregava aos gentios. Não. Os primeiros lugares que ele ia eram nas sinagogas, onde tinham os judeus e os simpatizantes de judeus. Então, a primeira mensagem de Paulo era para esses homens. E eram esses homens que se convertiam ao judaísmo primeiramente. E era esse tipo de pessoas, judeus, que se convertiam ao cristianismo também em Coríntios. E por isso eles podiam realizar a ceia. Porque eles eram judeus convertidos. Existiam muitos judeus convertidos ali. Então, a ceia está atrelada à Páscoa. Não pode existir ceia sem Páscoa. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender a palavra de Deus para nós não sermos enganados. Não que eu esteja aqui querendo anular nenhum ritual da lei, porque eu não tenho poder para isso, só Cristo. Mas são coisas que não foram dadas a nós, gentios. Por isso não somos obrigados a praticar os rituais estabelecidos pela lei. Principalmente rituais que nem semelhantes à lei são, como essas ceias que praticam por aí, que não tem nada de ceia do Senhor. A ceia do Senhor era a morte de um cordeiro, pães sem fermento e ervas amargas, junto ali com o vinho. Então não tem nenhuma semelhança. Nós não podemos ficar presos a rituais maléficos que trazem para nós, as religiões trazem para nós, e nós aceitamos sem questionar, porque não conhecemos a palavra de Deus. Seria bom se entendêssemos que Jesus é a nossa Páscoa. Quando ele levanta o pão e o cálice, ele está mostrando que está fazendo uma substituição daquela ceia da antiga aliança pelo seu próprio corpo, para que nós não precisemos estar fazendo parte dos rituais da Páscoa de Moisés, como está aqui em Coríntios capítulo 5. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Veja, nós somos massa nova e sem fermento. Nós somos a massa nova, não mais aquela massa antiga. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Cristo é a nossa ceia. O corpo de Cristo é o pão. O sangue de Cristo é o vinho que nós temos que beber. O corpo de Cristo
é o corpo que nós temos que comer. E é isso que ele diz lá no livro de João. Se vocês não comerem minha carne e beberem meu sangue, não terão parte comigo. Então, a ceia significa essa substituição. A ceia que Jesus fez significa essa substituição dos rituais da antiga aliança por Jesus Cristo. E é isso que nós temos que entender como igreja, para que não sejamos enganados e fiquemos presos a rituais e leis criados por homens.